Olá, alunos, boa tarde. Nós estamos iniciando, então, agora o nosso terceiro e último trimestre. Sejam bem-vindos e vamos à nossa primeira aula do trimestre, hein? Então, tá ali, ó. Nosso terceiro trimestre. O que nós vamos estudar? Equação fracionária do primeiro grau com uma incógnita, tá? Então, gente, olha, nós já estudamos, não equação, né? Nós vimos fração, tá certo? Então, nós vimos fração, tá certo? Agora vamos estudar a equação, tá certo? Então, vamos verificar qual que é a definição de equação fracionária do primeiro grau, tá certo? Então, a equação fracionária é uma equação comum, igual aquela que vocês estão acostumados a fazer. A diferença que tem de uma equação comum para a fracionária é que ela tem que ter pelo menos uma variável, tá certo? Uma incógnita no denominador, tá certo? E essa incógnita não pode ter radical, tá certo? Então, olha o nosso exemplo aqui, ó. Então, tá aqui, ó. É uma fração comum, mas a diferença, ela tem uma variável, uma incógnita no denominador. E essa incógnita não pode ter radical, tá certo, nela, tá? Como que nós resolvemos uma equação fracionária, tá certo? A maneira de resolver a equação também é simples, semelhante àquela que vocês já sabem fazer, tá certo? Importante que tem, tá certo? Como a equação fracionária tem variável no denominador, estão vendo aqui, ó? Então, essa variável tem que ser diferente de zero, tá certo? Então, por quê? Porque todo número dividido por zero não existe, não é isso? Então, a gente tem que levantar, tá certo? Aqui, ó, as condições, tá certo? De existência, tá certo? Então, nesta equação aqui, ó, o x tem que ser diferente de zero, tá vendo aqui, ó? Então, quando eu terminar a solução da equação, se eu encontrar, por exemplo, uma das soluções zero, o zero não existe. Então, em consequência, esse zero a gente elimina, tá certo, gente? Então, olha, para nós resolvermos a equação, tá certo? Então, a gente resolve normalmente a equação, mas atentar, então, para a condição aqui de existência de cada uma. Se eu tivesse mais de uma variável, tá certo? Então, eu tinha que colocar, tá certo? Em cada termo desse aqui, ó, cada termo tem que ser diferente de zero, tá certo? Então, nós vamos verificar exemplos, tá? Então, aqui, ó, primeiro exemplo, por exemplo, na primeira equação que eu botei aqui, ó, primeira equação, então, fracionária, né? Então, tá aqui, ó, 23 sobre 4, 23 quartos, mais 1 sobre x é igual a 35 sobre 6, tá certo? Então, é uma equação fracionária, não é isso? Porque tem variável no denominador. É do primeiro grau, porque o x está elevado ao expoente 1, no primeiro grau, tá certo? Então, primeiro, qual é a condição de existência desta fração? Tá certo? O x tem que ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero, essa expressão aqui não existe. Em consequência, a minha equação também não existe. Tá certo? Então, no final, eu tenho que verificar, tá certo? Se acontecer de eu encontrar a solução, tá certo? Igual a zero. Então, vamos resolver a equação. Primeira coisa que a gente faz é sempre a mesma coisa, tá? Primeira coisa, mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum, vocês poderiam fazer o mínimo múltiplo comum, tá certo? Então, vamos lá. Se vocês quiserem fazer, ó, mínimo múltiplo comum, tá? Aqui, ó, de 4, x e 6. O x vai ser ele mesmo. Se quiser fazer de 4 e 6, tá certo? Ó,
Mínimo múltiplo comum, tá certo? Vai dar 2, aqui ó, vai dar por 2, vai ficar 2 e 3, por 2, vai ficar 1 e 3, por 3, vai ficar 1 e 1, tá certo? Aqui ó, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, meu mínimo múltiplo comum aqui, ó, vai ser 12x, tá certo? 12x. Como é muito simples, tá certo? Se vocês não quiserem fazer o mínimo múltiplo comum, pode colocar direto a solução, porque a gente está vendo aqui, ó, que qual é o menor número que divide os dois ao mesmo tempo. Não é isso? Divide os três ao mesmo tempo. É o 12x, não é isso? Então, eu nem fiz o mínimo múltiplo comum, já coloquei direto, tá certo? Então, tá ali, ó, mínimo múltiplo comum, 12x, tá? Então, como que nós resolvemos? Ó, coloquei um traço aqui, igual, outro traço, mínimo múltiplo comum, 12x, ó, 12x, tá? 12x dividido por 4 dá 3x. 3x vezes 23, 69x, ó, tá? 12x dividido por x dá 12, vezes 1, 12, é igual 12x dividido por 6 dá 2x, vezes 35, 70x, tá? Agora observem vocês, se eu tenho um denominador comum, estão vendo aqui, ó, eu posso eliminar esse denominador. Então, eu não preciso mais dele, ó. Elimino o denominador, tá certo? Então, eu fiquei agora somente com o numerador, tá certo? Então, eu vou resolver. Estão vendo aqui, ó? Estou resolvendo aqui. Olha, o que é melhor para mim? A incógnita maior, tá certo? Ó, 70x. Aqui eu tenho 69. É melhor passá-la para o segundo membro. Então eu deixei o 12, que já está no primeiro membro, olha lá, 12. Passei o 69 para o segundo membro. Então ficou 70x menos 69. Era positivo aqui, passei para o segundo membro, negativo. Né? Então ficou 12 é igual a 70x menos 69. Não é isso, gente? 70 menos 69, x. Então, meu x é igual a 12. Então, a resposta, então, aqui, ó. X é igual a 12. Ele atende sim, porque o x tem que ser diferente de zero. 12 é diferente de zero. Então, atendeu. A solução dessa minha equação é x igual a 12, positivo. Tá certo, gente? Vamos ver agora outros exemplos. Ó, vamos verificar aqui. Preste atenção, hein? Preste atenção, é sempre a mesma coisa. Ó, exemplo 2, tá? Eu tenho agora, eu quero que vocês resolvam esta equação aqui, ó, tá? Então, olha, x mais 3 sobre x é igual a 1 mais 1 menos 3x sobre 2x. Qual é a condição para essa equação aqui? Olha, então, esse membro aqui, ó, tá certo? Esse termo aqui tem que ser diferente de zero. Então, o x tem que ser diferente de zero. Aqui também o x tem que ser diferente de zero. Porque se o x for igual a zero, 2 vezes 0 dá zero. Então, tanto nesse quanto nesse aqui, o x tem que ser diferente de zero. Tá certo? Então, x diferente de zero. Se eu achar x igual a zero, x igual a zero não atende. Tá certo? Então, vamos resolver agora. Ó, qual o mínimo múltiplo comum aqui? Ó,
x e 2x, o mínimo múltiplo comum é o 2x, porque 2x divide os dois ao mesmo tempo. Não é isso, gente? Então, olhem só, gente. Eu aqui, olha, eu deixei tudo. Coloquei apenas um traço. Se vocês quiserem fazer dois traços, colocar aqui um traço e aqui outro, deixar igual, a critério de vocês. Eu, naquele primeiro exemplo, eu coloquei dois traços. Agora aqui eu estou colocando um traço só. Ó, coloquei apenas um denominador, que é o mínimo múltiplo comum. Estão vendo aqui, ó? Então, 2x dividido por x vai dar 2. 2 que multiplica x mais 3. Estão vendo aqui, ó? É igual. Olha lá, é igual. É igual, é igual. 2x dividido por 1 vai dar 2x vezes 1, 2x. Estão vendo? 2x dividido por 2x dá 1, que multiplica isso aqui, então vai dar 1 menos 3x. Tá certo, gente? Como agora o denominador, que aqui, estão vendo? Ó, eu tinha denominador diferente. Aqui era o denominador x, aqui era o denominador 1, aqui era o denominador 2x. Agora eu tenho toda a expressão com o mesmo denominador. Então eu posso, então, eliminar. Olha, isso aqui posso eliminar, tá certo? Vou resolver, então, meu numerador. Ó, 2 que multiplica x, 2x, estão vendo aqui, ó? 2 que multiplica 3, ó, 6, estão vendo aqui, ó? É igual. Agora aqui eu repeti. 2x mais 1 menos 3x. Visto? Olha, gente, agora observa. Se eu tenho no primeiro membro, primeiro membro é o que vem antes da igualdade, segundo membro é o que vem depois da igualdade. Se eu tenho no primeiro membro uma expressão e a mesma no segundo, ambas são iguais, eu já posso direto cortar. Eu tenho 2x aqui. Tenho 2x aqui, eu já cortei, já eliminei. O que que me restou então? Ficou 3, ó, menos 3x. Como ele está negativo, eu vou passá-lo para o primeiro membro. Está negativo aqui, ele vem para cá positivo. Tá certo? É igual. Mais 1. Estão vendo aqui? Ó, mais 1. Mas eu tenho no primeiro membro 6, mais 6. Vou passar o mais 6 para o segundo membro, vai menos 6. Então ficou 3x é igual a 1 menos 6. Né? 3x, 1 menos 6, menos 5. O x, então, vai ser igual a menos 5 terços. Então, a minha solução final é essa aqui, ó. Ela tende, sim, porque o x tem que ser diferente de zero. X aqui, ó, menos 5 terços, é diferente de zero. Entenderam, gente? Vamos passar para esse exemplo aqui, o número 3. Prestem atenção nos exemplos, hein? Ó, determine o valor real de y, determine o valor real de y para que as expressões, olha, essa expressão aqui, estão vendo? Essa expressão 3y sobre y menos 4 e 3 mais 2y sejam iguais, tá certo? Agora, essa expressão, para ela existir, tá certo? Olha, y menos 4, o y tem que ser diferente de 4. Essa segunda aqui, y sobre 2, para ela existir, o y tem que ser diferente de 0. Então, a solução dessa minha equação tem que ser o y diferente de 4 e o y diferente de 0. Ora, elas não tem que ser iguais? Então, eu igualei. Estão vendo aqui, ó? 3y sobre y menos 4 é igual a 3 mais 2y. Tá certo? Qual que é o mínimo múltiplo comum? Vai ser esse vezes esse. Não é isso? Ó? Y que multiplica y sobre 4.
A semelhança do primeiro termo, eu botei um traço só. Estão vendo aqui, ó? Um traço só. Então, olha, y que multiplica y sobre 4, dividido por y sobre 4, dá y. Y vezes 3y dá 3y ao quadrado. Estão vendo aqui, ó? É igual y que multiplica y menos 4 dividido por 1 vai dar y que multiplica y menos 4. Estão vendo aqui, ó? Então eu só repeti o denominador aqui. Depois eu tenho y que multiplica y menos 4 dividido por y vai dar y menos 4 vezes 2. Então aqui, ó, 2 que multiplica y menos 4. Como eu tenho agora tudo no mesmo denominador, eu eliminei o denominador. Agora eu vou resolver o numerador, tá certo? Então o que eu fiz aqui, olha? Mantive aqui o 3y ao quadrado, estão vendo aqui, ó, 3y ao quadrado. Agora eu multipliquei 3y vezes y, vai dar 3y ao quadrado. 3y vezes menos 4 vai dar menos 12y. Estão vendo aqui, ó? Menos 12y. Mais 2 vezes y, 2y. Estão vendo aqui, ó? 2 vezes menos 4, menos 8. Tá certo, gente? Agora observem só o que eu falei. Nesse membro, ó, 3y2 no primeiro membro. 3y2 no segundo membro. Eu já cortei para me facilitar, tá certo? O que me restou então? Ó, ficou no segundo membro, menos 12y mais 2y. Menos 12y mais 2y vai dar menos 10y. Vou passar para o primeiro membro. Mais 10y. Se ele está menos no segundo membro, passa para o primeiro 10. Positivo. Então, mais 10y. E o menos 8 permaneceu no segundo membro. Olha lá, ó. Em consequência, meu y, tá certo? Meu y vai ser igual a menos 8 sobre 10. Tá certo? Simplificando, dividindo tudo por 2, não é isso, gente? Vai dar, então, a resposta, então, menos 4 sobre 5, tá certo? Cortei 8 por 2 dá 4, 10 por 2 dá 5 e mantive o sinal. Tá certo, gente? Então, essa aqui é minha solução. Ela atende porque o y tem que ser diferente de 4 ou y diferente de 0. Menos 4 sobre 5 é diferente de 4 e é diferente de 0. Tá certo, gente? Vamos passar agora para mais esse exemplo aqui, ó. Determine o conjunto solução da seguinte equação fracionária. Estão vendo aqui, ó? Então eu tenho essa equação fracionária, ó. 2 sobre x menos 2 menos 1 sobre x mais 2 é igual a 1 sobre x. Qual é a condição de existência dessa aqui? O x tem que ser diferente de 0. Aqui, ó. E não pode ser 0, senão 1 dividido por 0 não existe. Ele tem que ser diferente, tá certo? Aqui, ó, de mais 2. Por quê? Se o x for mais 2 aqui, ó, mais 2 menos 2 anula aqui, tá certo? Tem que ser diferente de menos 2, porque se for menos 2 aqui, anula essa aqui. Então, o x tem que ser diferente de 0 e diferente de mais ou menos 2. Tá certo? Eu juntei mais ou menos 2. Qual é o mínimo múltiplo comum? É o produto das três. Esse vezes esse vezes esse. Olha lá. X menos 2 que multiplica x mais 2 que multiplica x. Aproveitei, olha, coloquei um traço só, tá vendo? Um traço só, tá certo? Um traço só. Então, olha aqui, ó. X menos 2 que multiplica x mais 2 que multiplica x. Dividido por x menos 2. Vai dar x mais 2 que multiplica x. Vezes 2. Então, já peguei 2x. Olha lá, ó. Já peguei 2x
que multiplica x mais 2. Tá certo? Já multipliquei o x vezes o 2 aqui, ó. Depois multipliquei por x mais 2. Estão vendo aqui, ó? Agora depois eu peguei isso tudo aqui, dividido por x mais 2. Vai dar x que multiplica x menos 2. Vezes 1. Vou repetir. X que multiplica x menos 2. Tá certo? Ó, igual, igual. Agora aqui, ó, eu tenho x que multiplica x menos 2, que multiplica x mais 2, que multiplica x. Dividido por x, vai dar isso aqui. Tá certo? Então foi o que eu repeti lá em cima. Ó. X menos 2 que multiplica x mais 2. Como está tudo sobre o mesmo denominador, eu posso eliminar. Ó, eliminei o denominador. Agora eu vou resolver meu numerador. Ó, 2x vezes x, 2x ao quadrado. Estão vendo? 2x vezes 2, 4x. Então ficou mais 4x. Estão vendo? Mais e mais. Menos x vezes x, ó, menos com mais dá menos. X vezes x, x ao quadrado. Menos x vezes menos 2, tá certo? Dá mais 2x. Menos com menos dá mais 2x. É igual, tá certo? Olha, isso aqui é um produto notável, não é isso, gente? Ó, x menos 2, que multiplica x mais 2, isso aqui é um produto notável. É o quadrado primeiro, tá certo? Menos o quadrado segundo. Eu já coloquei direto, tá certo? Aqui, ó, apagou, ó. É o quadrado primeiro que multiplica o quadrado segundo. Tá certo, gente? Então tá ali, ó. Esse vezes esse dá isso aqui, ó. Agora observem só, gente, ó. No primeiro membro, o que que eu tenho? Eu tenho, primeiro membro, 2x ao quadrado. Mas tem também menos x ao quadrado. 2x ao quadrado menos x ao quadrado vai ficar x ao quadrado positivo. Mas se eu tenho x ao quadrado positivo no primeiro membro e tenho x ao quadrado positivo no segundo membro, eu já corto tudo, ó. Cortei esse com esse com esse. Tá vendo? O que me restou então? Ó, ficou 4x mais 2x, 6x é igual a menos 4. Tá certo? Em consequência, meu x vai ficar igual a menos 4 sobre 6, simplificando, dividido por 2, vai ser igual a menos 2 terços. Então, a resposta final, então, aqui, ó, 2 terços, ó, ela é diferente de 0 e é diferente de mais ou menos 2. Ela atende. Tá certo, gente? Então, a resolução, tá certo, de equação fracionária, tá certo? De primeiro grau com uma variável, toda ela se resolve assim. Eu quero que vocês peguem o exercício agora, a nossa aula que está com vocês aí, tá? E vamos ir resolver todos os exercícios, não são muitos. Vai resolvendo, se tiverem dúvida, vai na solução, tá certo? Se ainda assim a dúvida permanecer, nós estamos do outro lado da linha à disposição de vocês, tá certo? É só colocar a dúvida no fórum, tá certo? A todos vocês um bom estudo. Não esqueçam que às 16 horas nós vamos fazer o nosso primeiro trabalho de final de aula, hein? Não esqueçam, então, bom trabalho, bom estudo e até às 16 horas.